Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Jesus é maravilhoso, né? Ele faz milagres, Ele nos dá vida, Ele nos dá alegria. E é bom estar mais um domingo aqui na casa do Senhor, louvando. Quanta coisa boa, quanta coisa nós já ouvimos aqui nessa noite, né? E Deus tem sempre muito mais para a gente. Deus tem sempre muito mais. E é uma alegria enorme estar aqui na casa do Senhor para trazer essa mensagem. Enquanto eu pensava, enquanto eu meditava nesse texto, os irmãos sabem que nós estamos estudando o livro de João. A gente está aí numa saga, já tem um tempo, estudando o livro de João, e ficou reservado para mim a partir da ressurreição de Jesus. E falar da ressurreição de Jesus é uma tarefa sempre muito difícil, muito prazerosa, e que Jesus sempre fala de uma forma diferente. Toda vez que a gente lê o texto, toda vez que a gente lê, a palavra de Deus se renova dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela trabalha e ela fala sempre de uma forma diferente. E não foi de outra forma. Jesus falou, ministrou no meu coração, e que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, abençoe a minha vida, que nós possamos estar atentos para o que o Senhor tem para falar nessa noite. Amém? Irmãos, então o tema dessa noite é: o Deus que cria é o Deus que ressuscita para a vida eterna. Irmãos, a ressurreição, ela é um ato inimaginável, né? É uma situação que sai fora do nosso controle, né? Você pensar alguém morrer e ressuscitar é algo que sai fora do nosso controle mesmo. A gente não tem noção de como é isso. E a palavra de Deus cita diversas ressurreições durante a trajetória dela, diversas situações, mas a de Jesus, ela foi especial. A de Jesus, ela foi a maior de todas. A de Jesus, ela foi a principal, a melhor e a maior ressurreição de todas. E o texto que eu vou ler com os irmãos é o texto que está em João 20. Quero que os irmãos abram a Bíblia, lá em João 20. Eu vou ler, irmãos, até o versículo 23. João 20, do 1 ao 23. Todos encontraram? Amém? Então eu vou ler. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, no caso João, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? E a quem você procura? E ela, supondo que ele fosse jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre.
E Jesus continuou: não me detenha, porque eu não subi para o meu Pai, mas vá para os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava o que Jesus lhe tinha dito, e que Jesus tinha lhe dito essas coisas. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado por este momento, muito obrigado pela leitura, que o Senhor transmita o que o Senhor quer falar aos nossos corações, me usa, e usa, Senhor Jesus, o coração, os ouvidos, os olhos das pessoas que estão aqui e estão em casa, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, uma coisa interessante nesse texto, se a gente parar para pensar, é por que ninguém reconhecia Jesus, né? É difícil para a gente parar e pensar como que uma pessoa que estava morta ressurgiu, e quando ela aparece, ninguém reconhece ela. Maria Madalena foi lá, olhou e não reconheceu. Depois que ele falou assim, depois que Jesus falou assim: mestre, Maria, aí ela falou: mestre, e logo reconheceu Jesus. Por que as pessoas não reconheciam? Essas pessoas, na época, elas não tinham entendido o verdadeiro significado da ressurreição. Ninguém tinha entendido o que era a ressurreição de Jesus naquele momento. A ressurreição de Jesus, ela foi totalmente diferente das outras que a gente encontra na Bíblia. Eu separei aqui, irmãos, algumas ressurreições para a gente pensar, algumas pessoas que voltaram da morte, que a Bíblia conta para a gente. O primeiro texto que eu separei aqui, eu não vou ler, mas os irmãos, se quiserem anotar e depois ler em casa, é sobre Elias e a viúva de Sarepta. Está lá em 1 Reis 17. Elias estava hospedado na casa de uma mulher, até que o filho dela morreu. Elias clama a Deus e o menino ressuscita. Pronto, o menino ressuscitou, seguiu a vida dele normal, viveu, continuou, provavelmente envelheceu, seguiu a vida e beleza. Eliseu e a mulher sunamita, lá em 2 Reis 4. Eliseu conheceu um casal e profetiza ao filho, a mulher ali, né? Que dá à luz a esse filho adoece e Eliseu ressuscita o menino. Um outro caso de ressurreição, o menino cresceu e viveu a vida dele normal aqui na terra. Um texto muito impressionante é sobre o milagre dos ossos de Eliseu, né? Os moabitas tiveram uma guerra e jogaram um corpo morto lá na tumba que estava Eliseu, lá no buraco que estava Eliseu, e só de encostar o corpo morto nos ossos, o homem ressurge, o homem revive, ressuscita e sai andando. A filha de Jairo, um texto conhecidíssimo, que Jesus fala: Talita cumi, vai, vive de novo, viveu. O filho da viúva de Naim, que é o filho único de uma mulher, Jesus vai e ressuscita o filho dessa mulher. E a mais conhecida, uma das mais conhecidas, né, que é Lázaro, depois de 4 dias, Jesus vai e ressuscita Lázaro. Irmãos, todas essas pessoas que eu citei aqui, elas ressuscitaram e viveram uma vida normal aqui na terra, ressuscitaram para continuar a vida aqui na terra. Mas e Jesus? Por que Jesus foi diferente e ele não continuou a vida aqui na terra, né? Porque ele tinha uma missão muito maior. Jesus, ele nos mostra que a ressurreição dele foi para nos dar a vida eterna. Quando ele ressuscita e as pessoas não reconhecem ele, é porque o corpo dele já não era mais o mesmo. O corpo dele já não era mais a mesma coisa. Quando ele ressuscita dos mortos, quando ele sai daquela tumba, ele já não é aquele mesmo corpo de Jesus. E é isso que ele promete para a gente, que quando a gente morrer, nosso corpo ressuscitará, levantará dos mortos como um corpo glorificado. E é isso que eu quero e é isso que a gente quer aqui nessa noite, amém? É isso que a gente deseja. Um dia, quando a gente morrer, ser levado ao céu, junto com Jesus, num corpo glorificado, num corpo diferente desse. Jesus, ele
ele tá desde o início, como diz lá em João 1. Todo mundo conhece esse texto de cor. Eu vou ler, porque eu não sei de cor. Vamos ler. Olha lá. Ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Jesus estava lá. Jesus estava no início de tudo. Quando Deus criou o universo, Jesus estava lá do lado dele. Jesus é o verbo da vida. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva e aqui no nosso coração e durante toda a nossa vida, Ele é o verbo de Deus. Amém, irmãos? Ele é eterno. Ele já estava lá no início. Ele está no fim e Ele está conosco hoje. Não faria sentido Jesus ressuscitar e continuar uma vida aqui. Imagina só, Jesus ressuscitando e aí Ele morreu lá e Ele ressuscita. Ô Maria, beleza, estou aqui machucado, estou aqui com a mão machucada, com o meu lado machucado aqui, mas vamos continuar a vida, vamos lá, vamos pegar esses, obrigado, vamos pegar esses romanos, vamos matar eles. Imagina só, vamos fazer vingança, se Jesus fosse assim, né? Mas Jesus não é, a missão de Jesus era muito maior. A ressurreição de Jesus, ela tinha outros planos, é outro plano. Se Jesus quisesse, Ele podia voltar e continuar a vida terrena, mas Ele quis voltar para o Pai, Ele preferiu, Ele tinha que voltar para o Pai para um dia voltar e buscar a gente aqui na terra. Quando Maria, ela não reconheceu Jesus, porque ela só reconheceu Jesus depois que ela ouviu o nome dela saindo da boca de Jesus. Jesus pergunta, mas mulher, por que você está chorando? E ela fala, levaram o mestre, se foi o senhor que levou, por favor, me devolva que eu quero pegar ele. Mas quando Jesus chama Maria pelo nome, Maria reconhece Jesus. E quantas vezes Jesus, Ele chama a gente pelo nome? Quantas vezes lá no secreto, lá quietinho, orando, Jesus chama a gente pelo nome, fala assim, irmã Zenaide, Ele não chama de irmã, eu chamo, Ele chama Zenaide, olha aqui, eu estou aqui com você, eu estou te ajudando. Ele chama lá a irmã Lia, não vou falar o nome da Lia, ele chama assim, Lia, eu estou aqui com você. Rufino, estou aqui com você. Fabiano, estou aqui com você. Jesus, quando Ele chama Maria pelo nome, Maria reconhece Jesus. A gente precisa estar atento, irmãos, à voz de Jesus. Jesus a todo momento está querendo chamar. Jesus está chamando, Jesus está clamando, está aqui com a gente, está a todo momento chamando a gente pelo nome. A gente tem que estar atento à voz dele. Os discípulos, lá no caminho de Emaús, queria ler com os irmãos, está lá em Lucas 24, do 13 ao 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E também conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos, porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus disse, do que se trata? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo e as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse,
Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em toda a Escritura. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele lhe fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram de ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava a caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 com ele, e os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, imaginem só essa cena: 2 homens caminhando e Jesus aparece ali. E não reconheceram Jesus. Jesus estava ali diferente. Não reconheceram Jesus. E aí, caminhando e andando por aquela estrada, a tradição da época dizia que se as pessoas andassem sozinhas, ou 2, ou 1, era bom sempre caminhar junto até onde eles fossem, para que eles não ficassem sozinhos, para que eles não ficassem abandonados com risco de salteadores, de assaltantes e tudo mais. E Jesus chega do lado deles e vai andando e contando todas as histórias, e a palavra diz que o coração deles ardia dentro do peito, e o coração deles queimava ali dentro. E eles só foram reconhecer Jesus quando Jesus partiu o pão. E aí Jesus desaparece, Jesus sai. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela vai além do plano terreno. A ressurreição de Jesus, ela vai além desse plano aqui, ó, além de tudo que a gente pode pensar, de tudo que a gente pode ver. É o maior milagre de todos, a ressurreição. Jesus ter descido dos céus, vindo para a terra, ter vivido como homem, e depois ter morrido e voltado para os céus. E está lá, cuidando de nós, abençoando as nossas vidas. Deixou o Espírito Santo paira no nosso meio, paira no nosso coração e cuida das nossas vidas. Jesus, a ressurreição de Jesus é o maior milagre de todos. Outro texto que fala quando as pessoas, que os discípulos não reconheceram Jesus, é aquele texto conhecidíssimo da pesca. Estavam lá os discípulos pescando e ninguém conseguia pegar nada, até que Jesus aparece e fala assim: olha, joga ali a rede. E eles não reconheceram Jesus. Joga a rede desse lado de cá. E eles não reconheceram Jesus, jogaram. Quando eles viram que a rede estava cheia, um deles fala assim: nossa, eles com medo de perguntar quem era, né? Foram lá e falaram assim: olha, é o Senhor, aquele lá é o nosso mestre, aquele lá é o nosso mestre. Nós reconhecemos Jesus através dos atos dele hoje na nossa vida. A gente não vê Jesus materializado, a gente sente Jesus, a gente tem Jesus dentro do nosso coração. Jesus não habita necessariamente dentro de uma casa, dentro da igreja aqui. Jesus está aqui, irmãos. Mas Jesus habita primeiramente dentro do nosso coração, amém? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente confessa Jesus, ele está aqui dentro. Jesus, ele veio e falou assim: olha, vocês não precisam mais de templo para me adorar, vocês não precisam mais de sacrifício para me adorar, vocês não precisam mais de nada, vocês só têm que me aceitar como único e suficiente Salvador aqui dentro do coração de vocês, para que eu possa reinar, para que eu possa fazer a obra dentro do coração de vocês. E é isso que nós fazemos, irmãos, é isso que nós fazemos aqui. E nós praticamos o ID, e nós levamos a mensagem dele, essa mensagem tão poderosa para toda a humanidade. Nós somos luz nos caminhos das pessoas no mundo afora. Amém, irmãos? A ressurreição de Cristo, ela nos ensina que a vida com Deus, ela vai muito além disso aqui. Ela vai muito além desse plano aqui. A vida com Deus, ela sai fora desse plano, dessa vida política que a gente tem, dessa vida de trabalho que a gente tem, desse sofrimento, das dores, das doenças. Quantas vezes a gente perde tempo discutindo em quem votar, o que fazer, o político tal, o X, o Y, e isso tudo não importa. O que importa para Jesus é o nosso coração contrito, é a nossa vida com Deus, é a nossa vida com Ele.
A vida política aqui, a vida corriqueira da nossa vida, importa aqui para a gente sobreviver. A gente pode até discutir assuntos assim, enquanto a gente come um lanche, enquanto a gente sai, mas o mais importante é falar do amor de Jesus. O mais importante é falar da ressurreição de Jesus, do amor que Ele deu, da vida que Ele deixou para a gente. É mais importante do que qualquer discussão acalorada sobre qualquer assunto. Jesus é muito mais importante do que isso. A ressurreição de Jesus, ela quer que ela ensina que a gente tem que olhar mais para as coisas que são do alto, mais para as coisas que são eternas, mais para as coisas que não são daqui da terra. Jesus, Ele deixou a terra para a gente usufruir de tudo. Deus deixou aqui a terra para a gente comer do bom e do melhor, para a gente viver bem. Mas o que mais importa é viver de acordo com a vontade dEle. O que mais importa é viver de acordo com o que Ele deseja no nosso coração. É viver focado na palavra, e ler a palavra, e orar, e ajudar o irmão, e ter compaixão, e ter amor pelo próximo. É isso que importa, é isso que Jesus nos ensina na ressurreição também, de muitos ensinamentos. Ele nos deixa isso, que as coisas do alto são muito mais importantes do que as coisas daqui da terra. Pensar e investir nas coisas do alto são maiores investimentos. A gente pode ter casa aqui, a gente pode ter carro, a gente pode comer bem e viajar, mas o mais importante é a gente viver uma vida com Deus, é viver uma vida edificada na rocha, uma vida firme com Jesus, uma vida de leitura e de oração, uma vida de devoção ao Senhor. Amém, irmãos? A ressurreição de Jesus, ela nos ensina também que o tempo dele é perfeito. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Quando o homem peca, lá atrás, quando Adão e Eva pecam lá atrás, Jesus já estava no plano, já fazia parte da história. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou e Eva pecou. Jesus já estava inserido na história. O tempo dele é totalmente diferente do nosso. Quando o homem pecou, Jesus já tinha sido morto, Jesus já estava sido sacrificado por causa dos nossos pecados. O plano já estava feito, a história já estava traçada. O tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito e a gente não precisa desconfiar, duvidar. É confiar plenamente no tempo dele. E ele trabalha, e Deus trabalha de acordo com a vontade dele. A vontade dele tem que permanecer e tem que prevalecer nas nossas vidas. A nossa vontade, ela é muito pequena, é muito pouco perto do que Jesus tem para nós. Os planos dele são muito maiores do que os nossos planos. Você pensar um plano nosso e pensar um plano de Deus não tem nem cabimento. Deus tem coisa muito melhor para a gente. Deus tem coisa muito maior para o nosso coração. E a ressurreição de Jesus, ela ensina que o tempo dele é perfeito e no tempo dele, ele faz as coisas acontecerem. Ele fez Jesus ressuscitar. Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. Jesus ressuscitou e fez o trabalho. E continua fazendo e vai fazer a vida inteira. Até que um dia ele vai nos encontrar e a gente vai viver eternamente com ele. E a gente vai viver uma vida santificada com ele. O resto, a eternidade. Amém, irmãos? Nós precisamos confiar e a ressurreição nos ensina isso, que confiar em Deus... Confiar que Deus tem planos maiores. Ao entregar o seu Filho na cruz, Deus mostrou ao mundo que seu plano nunca falha. A vida é cheia de altos e baixos, mas nós confiamos na ajuda que vem do alto. Jesus confiou no plano do Pai para a redenção da humanidade. Queria ler com os irmãos Lucas 22, 39 a 42. Se os irmãos não quiserem abrir, só acompanhem, só escutem. 22, do 39 ao 42. Isso antes de Jesus ser levado para ser morto. Jesus está no Monte das Oliveiras e Jesus confiou no plano do Pai. Jesus, como homem, ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu tensão. E esse texto explica bem, olha lá, Lucas 22, do 39,
eu vou ler até o 42 só. E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco, e de joelhos orava, dizendo, olha a oração de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas a sua. Jesus disse, olha, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Eu vou ler um pouquinho mais. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, o sacrifício de Jesus não foi em vão, foi para salvar a humanidade, foi para salvar eu, você, foi para remir os nossos pecados. Imagine a agonia do nosso mestre, a agonia do nosso Senhor ali, ajoelhado, orando e sentindo dor, sentindo medo, por nós. Estava lá entregando a vida dele por nós, sacrifício vivo, sendo entregue por nós. E a gente não calcula a dor, a gente não calcula como foi para Jesus, mas ele confiou no plano do Pai. Ele confiou que o Pai tinha um plano maior nisso tudo. Ele confiou, ele falou, Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. E que nós, irmãos, possamos fazer isso nas nossas vidas, às vezes, ou todas as vezes que nós orarmos, falar assim, Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Esses dias eu tive passando por uma situação e eu orei assim, eu falei assim, Deus, que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Eu não quero interferir no seu plano. Faz a tua vontade, interfere no que o Senhor quiser, faz, trabalha. Eu não tenho força, eu não consigo. A minha vontade, ela vai falhar. Eu sei, Jesus. Eu orei assim. Eu sei, Jesus. E irmãos, Deus me deu uma paz tão incrível, que as coisas correram de uma forma tão bem, tão tranquilas, e graças a Deus por isso. Jesus esteve na conversa que eu tive, Jesus esteve nas decisões que eu tomei, Jesus está. E que nós possamos fazer isso todos os dias das nossas vidas. Fazer essa oração de Jesus, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita essa vontade, a sua vontade que prevalece, a sua vontade é que importa. Um texto que fala sobre esse momento que nós vamos viver um dia, sobre a nossa ressurreição, sobre a nossa vida eterna. É um texto muito legal que está lá em 1 Coríntios. Quero ler com os irmãos. 1 Coríntios 15. Aí eu vou ler do 51 até o 58. Primeira Coríntios 15, do 51 até o 58. É Paulo dizendo: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agulhão? O agulhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meus amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Irmãos, quem quer ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade? Quem quer ser revestido disso? Amém? Nós trabalhamos para isso, nós vivemos aqui na terra para isso. Nós vivemos para um dia morar no céu com Jesus. Eu quero um dia
quando eu morrer e um dia eu poder encontrar com Jesus, poder viver uma vida santa, uma vida só glorificando, só adorando o nome do Senhor. Imagina a paz que deve ser, a alegria que deve ser você ser revestido com essa incorruptibilidade. Você não tem mais pecado, você não tem mais dor, você não tem mais tristeza. É só Jesus que pode proporcionar isso. É só Jesus Cristo, só o sacrifício dele, é só a ressurreição dele que pode nos proporcionar isso. A gente, enquanto aqui na terra, nós precisamos considerar essas coisas aqui da terra, e Paulo fala que a gente precisa considerar as paixões da carne e a vontade própria como lixo. Está lá em Filipenses 3, do 4 até o 21. Quero ler com os irmãos também. Filipenses 3, do 4 ao 21. É verdade também que eu poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. A palavra aqui, lixo, a tradução é como se fosse excremento de animal. Considero excremento de animal, considero lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos maduros e tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo no que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, nós desejamos isso. Nós queremos viver essa ressurreição. Nós queremos viver a ressurreição com Cristo. Nós queremos viver esse momento glorioso com o nosso Pai. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Jesus morreu para todos nós e para as pessoas que estão aí no mundo. Cabe a nós, irmãos, fazermos a nossa parte e levar essa mensagem, seja oportuno ou inoportuno, seja a hora ou não seja, a gente precisa levar a mensagem do amor, a mensagem de Jesus, a mensagem da ressurreição. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus foi para remir os nossos pecados, foi para sarar as nossas feridas, foi para tratar com o nosso coração. E a gente não pode reter essa mensagem dentro do nosso coração. A gente precisa espalhar essa mensagem. Aproveitar que hoje é o culto de missões, que essa semente do Evangelho, da palavra de Deus, seja inserida no mundo afora através de nós. Que nós possamos falar realmente do que Jesus tem para nós. A morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe vida e vida eterna. Nós temos vida em Jesus, nós temos alegria em Jesus.
Nós temos força em Jesus, é Jesus que nos levanta todos os dias e nos dá bom dia, e nos leva para o serviço em paz, e nos traz em paz, é que nos traz para a igreja, e que nos leva para casa. É Jesus que nos alcança, é Jesus que nos ajuda, é Jesus que sara as feridas, é Jesus que cura a humanidade. Quantos relatos aí durante esse tempo de pandemia a gente não viu de pessoas sendo curadas através de oração, através de Jesus? Quantas coisas a gente viu, quantos milagres a gente já não viu na história, Jesus fazendo. A ressurreição de Jesus, ela veio para transformar as nossas vidas. Ele está aqui, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi para o céu, mas Ele está aqui no nosso coração, Ele mora, Ele habita aqui dentro de nós. Jesus é a única fonte de salvação. Não há nada mais que a gente possa procurar mundo afora. Jesus, Ele é a fonte de salvação. Ele é a mensagem que a gente tem que levar para o mundo. Ele é a fonte da salvação. A ressurreição de Jesus, Ele aponta para algo que a gente só vai viver se a gente for fiel até o fim. A gente precisa permanecer e não desistir, continuar firmes. A luta vem, o desafio vem, mas Jesus está ali conosco, Jesus está nos ajudando. E ele deixou claro isso na cruz. Depois que ele tem uma conversa com os discípulos, ele fala assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar aqui com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai iluminar o caminho de vocês por onde vocês andarem. E o Espírito Santo mora no nosso coração, irmãos. Ele mora e habita dentro do nosso coração. Nós precisamos cultivar o Espírito Santo, orar, jejuar, falar com Deus e tratar o Espírito Santo com carinho dentro do nosso coração. Tratar Ele e cuidar dEle aqui dentro. E levar a mensagem. Essa é a nossa missão. Essa é a maior missão. Jesus deixou isso claro na cruz. Jesus deixou isso claro na ressurreição. E que nós possamos lembrar, todos os dias das nossas vidas, que o sacrifício dEle e a ressurreição dEle não foi em vão. Que essa mensagem que Deus falou no meu coração possa falar com você durante a semana. Que ao reler esse texto, Deus fale com você como falou com Maria. Jesus fale com você como falou com os discípulos. Que Jesus fale, que a paz esteja com você. Que Jesus te chame pelo nome como chamou Maria. Que Jesus ande com você e aqueça seu coração como foi com aqueles homens andando até Emaús. Que Jesus trate com todas as nossas dificuldades, os nossos dilemas, as nossas tristezas, as nossas angústias, que Ele trate. Jesus está aqui, irmãos, e Jesus, Ele quer fazer obras maiores nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos leve a lugares mais profundos e cada dia mais nós possamos continuar firmes com Jesus. Amém?